Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no YouTube. Faz muito tempo que eu não gravo um vídeo aqui para o YouTube. Pretendo criar uma recorrência de vídeos aqui para o canal. Meu foco está lá no Instagram. Eu hoje trabalho muito mais por lá. Aliás, aproveitando, fica o convite aí para você me seguir lá no Instagram, tá? O que eu vou trazer nesse vídeo aqui? Vou trazer alguns temas aqui que são muito discutidos, seja no YouTube, seja no Instagram, dúvidas, né, dos investidores, se dá para fazer isso, se dá para fazer aquilo, como, por exemplo, posso reinvestir, posso utilizar, por exemplo, 100% da renda na fase de fruição? Eu vi uma influenciadora grande aqui no YouTube falando que daria para fazer isso, porque a valorização da cota ela te protegeria da inflação. E não é bem assim, e é sobre esse tema e alguns outros temas que eu pretendo falar aqui nesse vídeo. Tentarei fazer o vídeo de uma forma mais rápida possível, tá? Então, a primeira pergunta aqui que eu vou responder, que é feita sempre lá no Instagram, preciso ter todos os tipos de segmentos? Essa é uma pergunta que a resposta ela tem que ser dada com muito cuidado, porque gera bastante, eu diria, diferenças de pensamentos, né? Eu preciso ter todos os segmentos, setores ali dos fundos imobiliários na minha carteira para estar de fato diversificado? Eu entendo que não. Você não precisa ter agro, fiagro na sua carteira. Você não precisa ter fundos de fundos na sua carteira. Você não precisa ter fundos do segmento de lajes na sua carteira. Esse último aqui mesmo, eu sei que pode até gerar algum tipo de críticas ao meu vídeo, mas não tem problema, tá? Veja, por que eu entendo que não há necessidade de ter fundos de fundos? Fundos de fundos, no meu entender, eles são bem específicos. Você compra barato e depois vende ele mais caro lá na frente, tá? Essa funcionalidade para mim. Ah, mas Jader, veja, e se eu quiser, por exemplo, ter menos fundos imobiliários na minha carteira, ter apenas 4, 5 fundos imobiliários na carteira e depois disso eu vou colocar uns 2 fundos de fundos? Dá para ser? Até dá. Eu não acho que é uma boa estratégia, eu acho que é péssima, né? Mas até dá se você entender que esses fundos de fundos ali, eles vão de fato diversificar a sua carteira. Agora só tem que ver se eles não têm sobreposição em cima dos fundos que você já investe, né? Por isso eu entendo que fundos de fundos, ele tem um objetivo bem claro: investir para ganhar dinheiro aí no médio e curto prazo. É comprar barato para vender ele mais caro, tá? O de lajes comerciais, né, que é o segmento ali que mais o pessoal fala, né? Tinha gente que não investia em lajes porque lajes morreu, como falavam do shopping center ali naquela época, 2020, 2021, que os shoppings ficaram fechados, o shopping já foi, acabou, tá mudando a forma do brasileiro comprar, e a gente tá vendo que não é assim, né? Os shoppings no Brasil, eles têm uma dinâmica bem diferente. Mas e as lajes? Né, a gente vê que as lajes elas não vêm se recuperando tão rapidamente desde 2019 para 20 ali, houve uma vacância alta e ela não vem sendo tão reduzida, com exceção ali daquela região Faria Lima. Fora isso, a gente vê o segmento de lajes sofrendo bastante em questão de vacância. E por que eu não tenho lajes na minha carteira? Porque eu simplesmente não gosto do segmento. Veja, quer dizer que eu não invisto em lajes? Não, não é isso, tá? Eu invisto, mas como? Através de fundos híbridos. Nós temos hoje fundos híbridos ali listados, como o KNRI, a LZR, que, por exemplo, eles te dão a opção de investir no segmento de lajes através do fundo imobiliário híbrido. Então você não precisa estar exposto 100% ao fundo de segmento ali de lajes comerciais. Ô, Jadra, mas está deixando de ter uma oportunidade, por exemplo, fundos aí como JSRE, HGRE, BRSR, todos eles descontados em relação ao VP do fundo, utilizando como base o VP aqui, tu não está deixando de ganhar um dinheiro ali? Eu não vejo assim, tá? Busca o histórico, né? Eu já fiz isso, levei lá para o meu curso, aposentando com a FIS, o histórico sobre o segmento de lajes, desde 2015, 2016, é o segmento que sofre mais do que os de galpões logísticos. Então eu entendo que, para mim, para minha realidade, eu não faço questão de ter os fundos de segmento de lajes na minha carteira. Quer dizer, então, que eu não quero ter, por exemplo, cotas do PVBI 11, que possui todos os seus imóveis ali de alta qualidade, né? Imóveis com nota A, AAA, eu não faço questão. Eles estão em um bom local? Estão na região ali, com metro quadrado mais caro, mas quero ter na minha carteira? Não, eu não quero. E eu me sinto bem com isso, tá? Eu sei que vai ter, de repente, analista que vai ver o vídeo, ou outros influenciadores, ou então investidores que vão dizer, pô, o cara tá maluco, tá deixando de investir num segmento que vai se recuperar, tá deixando de comprar barato para conseguir ter algum ganho de capital. Tá tudo bem. Para mim, não funciona. Eu me sinto muito mais seguro tendo, por exemplo, 4, 5 fundos de logística na minha carteira do que ter o segmento propriamente ali de lajes. Lembrando, eu tenho lajes na carteira, mas através dos fundos híbridos. Eu entendo que o segmento de lajes ele tende a sofrer um pouco mais sempre quando uma economia aperta, sempre quando as coisas não andam. Prova disso foi 2019, prova disso foi 2015, 2019 não, perdão, 2020, 21 e continua sofrendo. Prova disso é lá 2015, 16 que também sofreram. Pesquisem a respeito da vacância de alguns fundos de lajes que nós tínhamos na época.
Então, é difícil para o fundo conseguir retomar. Quando ele, de repente, está retomando, está conseguindo subir o valor do seu preço do metro quadrado, pronto, lá vem alguma crise no país que faz com que haja rescisão ali de contratos e o fundo tem que baixar o preço do metro quadrado para conseguir negociar e manter o inquilino. Então eu vejo que esse segmento de lajes ele sofre mais do que o de galpões logísticos, galpões industriais, galpões secos, galpões que são os imóveis de renda urbana, certo? Também são galpões. Então, para mim, esses imóveis eles têm muito mais funcionalidade numa economia do que o de lajes, tá? Quantos FIs eu preciso ter na carteira? Né? Tem um estudo ali que mostra que a partir do momento que você tem de 6 para 10, de 7 para 12, pronto, estabilizou. Teu risco é o mesmo do que tu pegar e ter ali, de repente, 15, 20, 30 fundos imobiliários na sua carteira. O que eu penso? Eu vou muito com outros professores e analistas aqui do canal, no YouTube aqui, onde eles dizem, olha, tem na sua carteira aquilo que você de fato consegue acompanhar. Então, tu consegue acompanhar 15, tá tudo bem, tem os 15 fundos imobiliários na carteira. Consegue de fato acompanhar de perto 20? Tem os 20 fundos imobiliários na carteira. Eu, por exemplo, tenho 11 fundos imobiliários hoje na carteira. A minha ideia é ter de 10 a 12 fundos imobiliários na carteira, tá? Ali apareceu para você, aparece ali, que eu tenho uma divisão ali nesse gráfico com 10, aparece 10 fundos, só que são 11, né? Essa imagem mais clarinha ali do gráfico, ela indica que são outros fundos que eu tenho na carteira, mas está ali dentro. Então, assim, eu tenho 11 fundos hoje imobiliários na carteira, talvez eu chegue a 12, mas não faço questão de ter mais do que isso. Quem sabe, no futuro, eu chegue a 15? Pode ser, mas eu acho que de 10 a 12, para mim, a realidade está de bom tamanho e para a realidade da maioria dos investidores. Tá? Como eu disse, desde que você consiga acompanhar esses fundos imobiliários, e ler o relatório, não é buscar dicas aqui no YouTube, lá no Instagram, é ler de fato o relatório. Eu acredito que não precisa ter mais do que 10 a 12 fundos na carteira. Tá? Aí vem outra pergunta aqui que também dá muita treta, aí, muito problema, muita discordância, né? Posso investir apenas em fundos imobiliários? Pode. Você pode fazer o que quiser com o seu dinheiro. Você não deveria dar ouvidos a mim, não deveria dar ouvidos a um analista, não deveria dar ouvidos a um outro influenciador, não deveria dar ouvidos a ninguém. Você deveria aprender a investir, seja em ações, fundos imobiliários, ETFs, renda fixa, e aí entender aquilo que se encaixa melhor para o teu perfil. Bom, você gosta dos fundos? Eu, por exemplo, gosto dos fundos imobiliários. Eu invisto só em fundos imobiliários? Não. Eu tenho ali em torno de quase 90% da minha carteira em fundo imobiliário e eu tenho um pouco mais de 11, quase 12% em ETFs. Pretendo aumentar a minha exposição em ETFs, os ETFs que eu digo aqui são lá fora, ETFs americanos, então a minha carteira é bem simples de se carregar, são 11 fundos imobiliários, 2 ETFs americanos, tá, que estão lá fora, e pretendo trazer essa porcentagem de ETFs aí para de repente uns 70%, 75% em FIs e 25% a 30% em ETFs. Tá? Ah, Jadre, se eu só quiser fundo imobiliário, dá para ser? Dá para ser, desde que tu entenda que há riscos envolvidos em só ter um investimento em uma classe, desde que você entenda que, pô, se passar por uma crise que aperte mais os fundos imobiliários, a cotação vai cair. Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que aconteça de os dividendos serem taxados nos fundos imobiliários em algum momento. Qual que vai ser a tendência da sua carteira? Cair de forma bem significativa. É isso que vai acontecer. Com o tempo, com o passar dos anos, isso vai se ajustar, certo? Mas a tendência é que de início foi taxado, no dia seguinte o mercado vai começar a cair. Você está pronto para aguentar uma queda dessa? Você consegue olhar para sua carteira e dizer, tá beleza, caiu aqui 30%, estou tranquilo, porque eu vou continuar comprando os fundos imobiliários, vou ajustando depois a minha carteira e vida que segue. Se você ter a certeza que dá para seguir desse jeito, eu não vejo problema em ter 100% da carteira de fundos imobiliários. Mas é como eu digo, é para poucos. É para quem de fato acompanha e respira. Se você tem seu trabalho, como praticamente todo mundo tem o seu trabalho fora aqui nas redes sociais, que não dá para ficar acompanhando os fundos imobiliários todos os dias, eu diria para você buscar uma diversificação. Tá? A mais fácil de todas é a que eu sigo. Né? Eu tenho meus ETFs, que investem em ações americanas, e eu tenho os fundos imobiliários que investem aqui no Brasil. Tem ações no Brasil? Não, não tem. Por que eu não tenho ações no Brasil? É questão talvez para um outro vídeo, mas eu tenho hoje na minha carteira isso. Fundos imobiliários e ETFs e um pouquinho aí de renda fixa. Obviamente eu não conto a minha reserva de emergência como um investimento, porque ela é uma reserva de emergência. Tá? Quanto eu preciso reinvestir, né? Tijolo, papel. Essa é uma questão que bastante gente já fala sobre isso e ninguém tem uma resposta muito pronta, né, para dar, cravar, porque não dá para cravar, não tem nenhum estudo bem significativo. Eu já vi um estudo que o Rodrigo Medeiros fez em relação à porcentagem de reinvestimentos. É um estudo lá atrás, se não me engano foi 2014, 2015, outro período, ele tinha alguns fundos
de Lages, dentro daquela estrutura que ele montou lá, e para mim isso influencia no estudo também. Mas assim, não tem nenhum valor próximo daquilo que a gente pode dizer, 10% tá bom. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, eu vi um vídeo recentemente de uma moça aqui no YouTube, ela possui uma quantidade de seguidores bem grandes, tá? E assim, é um perfil grande no YouTube dela, né? E ela afirmou ali que, veja só, para um fundo de tijolo, se você reinvestir 100%, e ela usa lá o HGLG como exemplo, de 2015 a 2024, se você usa 100% dos dividendos, em período ali, de 2015 a 2024, você não estaria perdendo para a inflação, porque a cota se valorizou. Ela saiu de 103, foi a 159, 160. Não é bem assim. Se eu pegar o período, a cota precisaria chegar aos 180, se eu não reinvestir nada, para empatar, para ficar no 0 a 0. Tá? E a gente sabe que essa questão de valorização das cotas de fundo imobiliário não funciona como nas ações. Então tem que sim reinvestir. Né? Não dá para dizer assim, eu tenho uma carteira 100% de tijolo, eu não preciso reinvestir, porque a cota vai fazer o processo ali do reinvestimento, da valorização do meu patrimônio, para eu não perder para a inflação. Não, não é assim. Tem, obviamente, em algum momento o gestor ele vende imóveis, né, as gestões ativas, esse ano mesmo, de 2024, os gestores vêm fazendo, de vários fundos imobiliários, venda de imóveis, entregando um dividendo a mais, que no caso são aqueles imóveis que de fato corrigiram a inflação e você está ganhando isso em dividendos. Agora, se você não reinveste isso aí, você vai sofrer, não tem jeito. Então tem que tomar muito cuidado. Qual é a porcentagem, então, que eu entendo? Uma questão segura. Para mim, com um levantamento que eu fiz, mas que não é nenhum estudo que eu trouxe, tá? Então por isso eu nem publico, mas é um levantamento que eu fiz pesquisando bastante, eu diria que para ter algo seguro, diria seus 30%. Tá? Se a tua carteira ela for majoritariamente tijolo. Se você tiver um pouco mais de papel ali, digamos, você tem uma carteira com 10 fundos, 30% é papel e 70% é tijolo, eu subiria essa margem talvez para uns 35%, 40% por questão de segurança. Tá? Eu sou um cara mais conservador, então é desse jeito que eu levaria essa questão do reinvestimento. Tá? E por fim, né, eu posso investir só em fundos imobiliários de tijolos? Essa é outra pergunta aí que deixa muita gente chateada, né? Chateada não, mas dá uma briga, dá uma discussão ali. Pô, dá para investir só em 100% tijolo? Dá, por que não daria? A minha carteira hoje é 100% tijolo. E eu sei que já vai ter gente dizendo que o cara tá deixando a oportunidade de lado. Pode ser, de fato, pode ser. Mas eu me sinto confortável investindo a minha carteira apenas em tijolos. Eu poderia ali pegar alguns 2 fundos imobiliários de papéis, das corretoras, das gestoras mais conhecidas, não vou citar nomes aqui, mais conhecidas e ter na minha carteira? Poderia, e estaria tudo bem. São trabalhos dessas gestoras feitos nesses fundos imobiliários que já, ao longo dos anos, se mostraram seguros. Mas eu não faço questão. Eu gosto de comparar do seguinte, pensa, conversar com os mais antigos, aqueles que conseguiam comprar terrenos, construir apartamentos, kitnets, certo? Pensa você dizer para eles, olha, você só tem imóveis investidos. Cara, sai disso, investe em outro lugar. Vai plantar milho, vai plantar uva. O cara vai dizer, não, eu tô bem com os meus imóveis. Aqui mesmo na minha cidade, sou de Timbó, Santa Catarina, próximo à minha casa, tem um cara que tem uma floricultura aqui, e ele construiu em torno de 12 apartamentos. Ele comprou um terreno próximo à minha casa e construiu 12 mini apartamentos. São apartamentos pequenos, na casa 60, 70 metros quadrados. Então, os 12 locados. Ele tem a floricultura e esses 12 apartamentos. Vai lá tentar convencer ele a investir em outras áreas, dizendo, olha, você precisa fazer alguma outra coisa. Não dá para arriscar e ficar só com esses imóveis. Né? Então, assim, vai muito do perfil. Eu entendo que dá, mas desde que, de novo, da mesma forma que você olha e diz assim, vou investir só em fundo imobiliário, você tem que ter a consciência de dizer assim, vou ter só tijolo. Eu estou pronto para quando a coisa apertar mais, por exemplo, uma Selic subindo mais, a inflação subindo mais, os tijolos tendem a sofrer um pouco mais. Visto, basta ver agora que eles vieram sofrendo. Hoje é dia 16 de julho de 2024, até então eles vinham sofrendo um pouco mais. Tanto é que a minha carteira em maio caiu mais de 1%. Tenho certeza que se eu tivesse uma carteira mais equilibrada, com papel, de repente fundo de fundo, de repente um fiagro ali dentro, eu teria talvez a carteira caindo menos. Eu me importo com essa queda? Não, eu fui lá e comprei mais os fundos imobiliários que eu tenho. Então, assim, desde que você tenha essa consciência, certo? De que pode sofrer um pouco mais em alguns momentos do mercado, do ciclo, assim como você pode ganhar um pouco mais, como por exemplo, nós estamos, como eu disse, 16 de julho de 2024, até aqui a minha carteira subiu de volta a 1,09. Então, assim, eu também aproveito os ciclos maiores, comprando lá embaixo, eu aproveito quando o ciclo começa a subir, a minha rentabilidade, a minha carteira, ela tende a ser maior também. Então ela compensa, e eu já falo isso pela experiência que eu tenho, pelos anos que eu tenho, ela compensa essas quedas que eu tenho a mais.
Prova disso é algo que eu já mostrei lá no Instagram, lá no meu curso, mostrando a minha carteira, lá minha carteira é aberta. Então lá eu mostro, de fato, o andamento da minha carteira. Então, assim, é algo que me deixa tranquilo. Mas esse, de novo, sou eu, tá? Isso não é para todo mundo. O ideal, sim, é que você busque a diversificação, tá? Desde que, claro, você conheça os segmentos que você está investindo. Vou investir em Fiagro, vou investir em agro, não entendo nada de terras, não entendo nada de plantação. Vou colocar meu dinheiro lá por quê? Porque um influenciador, um analista diz que tem que ter. Não faz sentido, eu não tenho. Eu não entendo dos ciclos de plantação. Então, assim, estou estudando, mas hoje eu ainda não entro, porque eu não entendo, tá? Então, assim, essas seriam as 5 perguntas que eu resolvi trazer aqui e responder. Algumas delas, como eu disse, né, elas podem trazer diferenças, e está tudo bem com as diferenças, né, de ideias que a gente tem. E com o tempo aqui, pretendo também, aos poucos, começar a gravar um pouco mais de vídeos dessa forma, né? Não sendo aqueles vídeos mais do mesmo, onde a gente fica gravando, de repente, uma análise, um relatório, e nada contra, é importante ter esse tipo de vídeo aqui. Mas eu entendo que vou trazer temas, talvez, aos poucos aqui, mais espinhosos, que deixam os investidores, muitas vezes, em dúvidas, tá? E claro, vez ou outra, por que não, analisar também alguns fundos imobiliários aqui com vocês, tá bom?